Olá pessoal, eu Júnior do Vale, novamente com vocês, acho que esse é o nosso quinto videozinho. Entramos em 1917 que começa a ficar legal. Em 1917 eu registro o primeiro jogo treino da seleção brasileira contra uma equipe brasileira. 24 de setembro de 1917, Brasil 5-1 no Santos, em Santos. O jogo treino teve 60 minutos de duração e o time do Santos jogou com alguns suplentes da seleção brasileira reforçando. A seleção brasileira estava em Santos porque era em Santos que tu embarcava, porque a seleção se deslocava para países como Argentina e Uruguai sempre por mar, né? A gente não tinha avião e não tinha meio terrestre para isso. O mais rápido era de embarcação e era assim que ela ia. E ela foi disputar o Sul-Americano de 17, embarcando no Porto de Santos, fez esse jogo treino. Nesse Sul-Americano de 17, a seleção também foi em terceiro lugar, ela ainda estava abaixo de Argentina e Uruguai. Mas além de 1917 registrar o primeiro jogo treino da seleção, ele registra a primeira grande divergência que eu encontrei. O Sportivo Barracas de Buenos Aires veio por uma temporada internacional no Brasil. E era comum enfrentar clubes e enfrentar principalmente seleções, seleções de ligas, combinados de clubes, e eles fizeram isso nessa temporada. Dia 6 de maio de 17, toda a documentação que nós temos coloca Seleção Brasileira 1, Sportivo Barracas 1, mas essa partida ela é do combinado Rio-São Paulo. Olha, 100% de certeza, porque foram muitos jornais que eu li, muitos jornais que eu fotografei, e eles mostram claramente o carnê do Sportivo Barracas aqui. Então, claro que a seleção brasileira era basicamente uma seleção ou um combinado Rio-São Paulo, mas o uniforme não era da seleção. Então o Sportivo Barracas jogou primeiro contra o combinado Rio-São Paulo, que é esse jogo de 6 de maio, e depois fez outras partidas, e o jogo, sim, do dia 13 de maio, que aí o Sportivo perdeu para a seleção por 2-1 também no Rio de Janeiro, este sim foi disputado pela seleção brasileira. Eu citei como fonte apenas um imparcial, porque ele dá de maneira muito clara isso. Durante vários dias a tabela de jogos, as escalações e quem iria enfrentar quem. Mas existe uma série de outras publicações que também coloca isso. O dia que a gente tiver uma estrutura melhor, eu vou poder fazer uma vinheta, um fundo e botar na tela de uma maneira agradável de vocês verem essas matérias de jornal. Mas todas as matérias de jornal me dão a certeza absoluta que esse primeiro jogo atribuído para a seleção brasileira contra o Sportivo Barracas em maio de 1917 não é da seleção, é sim de um combinado Rio-São Paulo. E a gente sabe que no momento que é ou não é seleção, isso influencia não só na estatística de jogos, mas principalmente na estatística de jogadores, de gols e dos números como um todo. Então fica esse registro. Chegamos a 1917, temos uma divergência lá em 13, temos em 16 o primeiro treino, temos em 17 o primeiro jogo treino e a primeira grande divergência, porque os jornais da época mostram que para este primeiro confronto o Sportivo enfrentou o combinado e não a seleção. Vou lançar esses 5 vídeos aí, que eu gravei todos na mesma manhã, ao longo dos próximos dias, esperar algum feedback de vocês para aí a gente passar para outros anos e seguir gravando outros vídeos. Depois, em 1919, que o Brasil conquista o seu primeiro grande título, a gente tem uma quantidade interminável de treinos e tem um acontecimento marcante no final do ano. E depois, em 1920, a gente tem outro acontecimento negativamente marcante no final do ano, mas que abre um precedente que depois leva a dados lá de 1934. Falou, um grande abraço, nos vemos em breve, obrigado a todos.